Fala galera, vamos formar com a Buda e nós vai girar uma fruta no outro final. Ou agora, eu vou fazer uma missão aqui e eu vou girar fruta. Se der, acho que vai ficar demais. Quero pegar balzinho. Essa missão bora tirar fruta. Bora, me dá coisa boa aí, mano. Conquistar visualizações. Vai me dar coisinha boa aí, mano. Não vou te pedir nada. Não, beleza. Tá bom, né? Por uma missão, né? Comum. Né? Mas não foi comum, né?